Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado, atualizando você sobre o mercado da bola. Conforme nós falamos no vídeo de ontem, a gente fez algumas apurações ontem, estávamos aguardando algumas respostas e essas respostas chegaram, tá bom? Nos últimos dias, né, a torcida do Bahia foi tomada por uma série aí de informações e especulações envolvendo dois nomes que atuam na Major League Soccer, a MLS dos Estados Unidos. Os nomes de Gabriel Peck e Evander ganharam força nos bastidores e passaram a ser tratados por muitos torcedores como possíveis reforços para a sequência da temporada. Mas o que realmente está acontecendo? A que pé está essa negociação e se existe negociação? Meus amigos, apuramos ontem à noite, né, tanto com o clube quanto com o staff do Evander, né? E a informação que chega é que nesse momento o Bahia não pretende avançar nas negociações por nenhum dos dois atletas. E o motivo é simples. Os valores envolvidos nas operações são considerados extremamente elevados. O Bahia não vai se movimentar por esses valores. Vamos por parte, vamos falar aqui do Gabriel Peck, tá bom? O atleta, ele vive uma grande fase no futebol norte-americano e despertou interesse de clubes brasileiros. No entanto, o Los Angeles Galaxy deixou claro que só aceita abrir negociações por cifras aproximadas de 10 milhões de dólares. Traduzindo para a realidade do futebol brasileiro hoje, estamos falando praticamente de um investimento de mais de 50 milhões de reais. Diante desse cenário, né, a diretoria do Bahia entende que o valor está muito acima daquilo que considera razoável, né, para a contratação do jogador. Além disso, existe um outro fator importante, é que o Cruzeiro também acompanha a situação do atleta e monitora a possibilidade de investimento no jogador, tá, meus amigos? Então, a avaliação interna é de que o clube precisa agir com responsabilidade, mantendo a estratégia adotada nas últimas janelas de transferência, tá? E também, segundo a apuração que nós fizemos com o clube, o Bahia não pretende entrar em disputa financeira ou leilão pelo atleta Gabriel Peck. Então, assim, ó, não está descartada a negociação, mas o Bahia não vai entrar em leilão e não vai pagar mais do que 10 milhões de dólares, é isso que está pedindo aí o Los Angeles Galaxy, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre o Evander, aí teve uma apuração mais profunda, tanto com o clube, também com o staff do jogador, tá? Desde o início do ano, o jogador é especulado, o Bahia tem interesse em contar com esse atleta, tem o seu nome bastante comentado entre os torcedores nas últimas semanas, e durante a apuração, uma fonte ligada ao clube confirmou que houve uma consulta junto ao Cincinnati FC para poder entender a situação do atleta. É importante a gente, nesse momento, destacar isso. A procura aconteceu inicialmente junto ao clube norte-americano e não diretamente ao jogador, tá? E o problema apareceu justamente quando os valores eles começaram a ser colocados na mesa, tá, meus amigos? O Evandro, o Evander, né? Evandro é o pai dele, que gerencia a carreira dele, né? Mas o Evander, ele vive um dos melhores momentos da sua carreira, um dos principais nomes da MLS, e está extremamente valorizado aí no mercado internacional. E por conta disso, né, os números apresentados foram considerados totalmente fora da realidade planejada pelo Bahia para uma contratação de um jogador da posição, beleza? Segundo pessoas que acompanham as negociações dentro do clube, o valor necessário para repatriar o jogador foi tratado internamente como algo muito distante daquilo que o clube pretende investir em um meia nessa janela, tá? E durante essa nossa apuração, também conversamos com uma pessoa ligada, né, lá do staff do atleta, uma pessoa que é ligada diretamente ao atleta. E a informação que foi repassada foi clara, não houve contato do Bahia diretamente com os representantes do jogador, confirmando o que disse o próprio clube, né? Uma fonte ligada ao clube, de que a procura foi direto com o time da MLS, não passando pelo representante ali do atleta, tá bom? Evidentemente, né? Muita gente acha que não, que primeiro vai no atleta. Não, cara, primeiro tu vai no clube, pô, para saber quanto o clube quer e se o clube quer negociar. E depois tu tenta lá no atleta o convencimento de salário. Tem gente que acha que o caminho é o contrário, que primeiro você tem que ir no atleta. Eu acho que não. Eu acho que primeiro você tem que ir no clube, ver se você tem dinheiro suficiente para fazer essa contratação, né? E se você acha por bem, ó, a gente consegue pagar esse valor aqui no Evander, aí você vai no jogador. Não adianta tu ir no jogador, o jogador dá ok, aí depois tu vai no clube e tu descobre que você não tem dinheiro para poder contratar
o atleta, tá, meus amigos? Então, só repetindo, a informação do staff do atleta que me passou ontem foi clara, e agradecer o nosso jornalista Júlio Miguel Neto, né, que é da Léo Dias TV, da Rubro News TV, enfim, que me passou o contato dessa pessoa aí ligada ao Evander, que foi muito receptiva, educada, e me passando informações importantes, tá? Então a informação foi clara de que não houve um contato direto do Bahia, e segundo o staff, aliás, segundo o representante do clube, a conversa aconteceu, mas foi direta com o Cincinnati. Só recapitulando, né, que o gerenciamento da carreira do Evander é feito pelo pai dele e por familiares próximos, tá? E nenhuma procura junto ao clube aconteceu aos representantes, diretamente aos representantes do atleta. Então, todo o movimento inicial ocorreu diretamente entre os clubes, tá, meus amigos? Quando os números, né, foram colocados aí na mesa, a operação passou a ser vista como extremamente complicada. E é justamente por isso, né, que nesse momento a tendência é que o Bahia não avance nas tratativas. Isso vai significar, né, que as portas estão fechadas definitivamente? Evidentemente que não. No futebol a gente nunca pode dizer nunca, porque tudo muda aí de uma hora para outra. Essa é por realidade. E isso mostra que o Bahia não vai fazer loucuras nessa janela. O Bahia não vai fazer grandes contratações nessa janela. O Gabriel Peck está na casa aí dos 10 milhões de dólares, batendo um pouco mais de 50 milhões de reais. O Cruzeiro tem interesse nesse jogador também. E o Bahia falou que é o seguinte, ó, esse valor eu não pago e também não vou entrar em leilão pelo jogador, tá? E mais uma vez recapitulando a situação aí do Evander, é um baita jogador, tá jogando demais, é um 10 autêntico, é um 10 raro que tem aí no futebol. Se tem alguns atletas que eu posso pensar assim de 10 raros, né? O Evander é um deles, um cara que chuta muito bem, finaliza muito bem, tem o último passe muito forte, né? Só que se você for pegar os números dele na MLS nos últimos anos, né? Ele estava no Portland, do Portland foi comprado pelo Cincinnati e está extremamente valorizado lá no futebol dos Estados Unidos, lá na MLS, tá? Então o Bahia vai continuar monitorando o mercado, vai ser muito difícil, já reitero aqui para vocês, vai ser muito difícil com os valores que o Bahia quer pagar em atletas, o Bahia trazer atletas até mesmo desse gabarito do Peck e do Evander. Porque se você for pensar, o Evander e o Peck não são jogadores de primeira prateleira, pô. O Evander e o Peck não são atletas de primeira prateleira. O Cruzeiro trata o Peck como um jogador para compor elenco, não um jogador para chegar e ser titular absoluto. O Evander, apesar de ser um baita jogador, se você for colocar na ponta do lápis de Palmeiras e de Flamengo, é um jogador também para substituir atletas eventuais, como Arrascaeta, como Andréas, né, como outro jogador. Também não chega com status de grande contratação. E o Bahia está avaliando essas contratações, está avaliando esses valores como muito acima daquilo que pretende contratar. E repito, uma informação que nós trouxemos aqui foi de que o Rogério Ceni pediu 3 a 4 reforços nessa janela do meio do ano. A gente sabe que essa janela do meio do ano não é a principal do clube. O Cadu Santoro já deixou isso muito claro, que acha que a janela do início do ano é mais importante, só que pelo que vem acontecendo, pelos sustos que vem tomando, pela fragilidade do elenco, o Rogério Ceni pediu que chegasse pelo menos de 3 a 4 reforços. Então, assim, situação do PEC, muito difícil, o Bahia não vai querer pagar os 10 milhões de dólares, o Cruzeiro está negociando com o jogador, o Tricolor não vai entrar em briga, em leilão com o time lá de Minas Gerais. Em relação ao Evander, o jogador está muito valorizado, deve estar valendo na casa dos 13 a 15, então assim, se não quer pagar 10 no PEC, não vai pagar 13, 15, né, no jogador Evander. E repetindo a informação, o clube confirmou que procurou o Cincinnati, né, mas não procurou o staff ali do atleta, e falei com o staff do atleta que falou, ó, ninguém procurou. Tudo que a gente está sabendo é pela imprensa de que o Bahia teria procurado o Cincinnati para saber, para solicitar mais informações sobre o jogador, tá? A gente está atento aqui no Mercado da Bola para trazer muito mais informações aqui para você com responsabilidade. Com responsabilidade, tá? A gente não vai ficar aqui chutando nomes e chutando informação. Eu tenho o áudio aqui, tá aqui no celular que eu tô gravando, né? Mas tem o áudio aqui do representante lá do Evander falando, Jonas, ó, pra gente não chegou nada, mas a gente tá sabendo que procuraram o Cincinnati, né? Que procuraram o clube, mas pra gente diretamente aqui não chegou nada.
enfim. Mas, segundo uma fonte de dentro aí do Bahia, tanto o Peck quanto o Evander estão cada vez mais distantes, né? Sonhos distantes por conta dos valores que estão acima do teto aí estipulado para contratações nessa janela do meio do ano, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então, ó, já começa esse sábado deixando o like, já vai começar o sábado muito bem informado aqui com a gente e dá essa moral de graça, deixa o like, inscreva-se e aí se você quiser ajudar um pouco mais o canal, torne-se membro aqui da Gol TV e se você tem uma empresa e tem um produto, entre em contato que a gente divulga aqui na Gol, tá bom? Forte abraço para você, desejo um bom sábado, saudações, tamo junto, valeu!